Olá, pessoal. Nós vamos para a nossa aula da disciplina de licenciamento e estudos ambientais. E o que a gente vai tratar agora é exatamente no tema, na parte de competência para a emissão da licença ambiental. O que a gente tem que levar em consideração nesse momento? Tá? Nós temos três entes da federação e considerando todos os três pela própria legislação ambiental e no sentido de tutela do bem ambiental, eles têm competência para licenciamento ambiental, tem competência para atuar junto aos seus órgãos ambientais para fiscalizar e cobrar do empreendedor a tutela do bem ambiental, ou seja, a proteção do bem ambiental, o cumprimento da legislação. Só que nós precisamos definir em qual esfera o meu tipo de empreendimento precisa ser licenciado. Eu não posso ser cobrado pelo município, pelo estado, por exemplo, ou pelo estado e pela União no processo do licenciamento ambiental. Então, dentro dessa seara da discussão do procedimento administrativo que cabe a cada órgão ambiental licenciar, nós vamos discutir o licenciamento ambiental em termos de competência, que é o assunto a ser abordado nessa nossa aula. Então, no primeiro ponto, a gente vai começar. A questão refere-se à CF de 88, que nós falamos sobre a viabilidade da tutela do bem ambiental, a necessidade contraída pelo empreendimento de proteger esse bem ambiente, a função do ente público de proteger através de normativas, disciplinando essa relação empresa-meio ambiente. Nós temos a Constituição Federal, que é a nossa carta magna, que dá a base para a discussão ambiental, e ela é de 1988, no seu artigo 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o direito de protegê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Com base no caput do artigo 225, nós começamos a entender que todos os cidadãos têm direitos e deveres. A partir daí, eu já contraio a obrigatoriedade da tutela do bem ambiental. Depois nós passamos para a Política Nacional do Meio Ambiente, 6938 de 81, que também disciplina o licenciamento ambiental como uma ferramenta a ser utilizada, como um processo a ser utilizado pelo órgão ambiental, que visa exatamente atuar nessa tutela do bem ambiental, reforçando os dizeres da própria Política Nacional do Meio Ambiente e também reforçando o que já versa a Constituição Federal de 88. Partindo desse pressuposto, nós temos duas legislações em caráter federal, sendo uma a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, depois a Política Nacional do Meio Ambiente, falando da necessidade do licenciamento, da proteção. A própria política, no seu artigo 9º, refere-se a uns instrumentos de aplicabilidade, tá, referentes à proteção do bem ambiental. E o licenciamento ambiental, o estudo de impacto ambiental, passa a ser a ferramenta que mais vai ser utilizada para que eu oriente o empreendimento a se enquadrar na legislação, a cumprir as condicionantes impostas pela lei e possa exercer a sua atividade. Posteriormente, nós temos a 237 do CONAMA de 97, que é a nossa resolução de licenciamento ambiental. Então, a 237, ela versa sobre empreendimentos com potencial impacto ambiental ou de degradação e que, porventura, precisam passar por uma análise junto ao órgão ambiental, seja ele na esfera federal, municipal ou estadual. Para quê? Para que esse empreendimento, após essa avaliação por uma equipe técnica que tem entendimento sobre a proteção do bem ambiental, que compreende as necessidades da legislação e, principalmente, entende a atividade no qual o empreendimento está se propondo a fazer, para compreender, dentro da avaliação de impacto ambiental, que alterações ele causa no meio. E, a partir daí, com base nesse conhecimento, essa equipe técnica avalia a viabilidade desse empreendimento. Ou seja, avalia se ele está apto, mediante o que ele está propondo fazer, em termos de a sua atividade fim, que seria a função da empresa, da indústria ser criada, e se dentro dessas condicionantes a serem atendidas,
esses elementos que porventura podem entrar em contato com o meio ambiente não causem degradação ambiental, ou seja mitigado, ou seja reduzido o impacto ambiental causado por esses elementos. É quando eu estou diminuindo o potencial impactante dessa empresa. Então, nessa composição, a gente tem o CISNAMA. O CISNAMA é o considerado o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O que acontece? O CISNAMA é uma estrutura de organização onde todos os órgãos ambientais estão vinculados a esse sistema para que, a partir daí, eles tenham poder administrativo e poder de polícia no sentido de tutelar o bem ambiental. Então, o CISNAMA ele é estabelecido no artigo 6º da Política Nacional do Meio Ambiente e vai se incluir os órgãos licenciadores, seja a nível federal, estadual, distrital e municipal. Então, nós temos, por exemplo, a nível federal, até amparado pela própria Constituição e também na questão da Política Nacional do Meio Ambiente, principalmente, o IBAMA com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. O que é que nós temos aí de informação? Que nessa referência central da própria Política Nacional do Meio Ambiente, ele já faz alusão ao órgão federal que seria o IBAMA, que hoje já foi descentralizado, mas continua com a mesma linha de raciocínio nesse sentido. E ele também estabelece a necessidade dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente de tutelarem o meio ambiental, que é uma outra ferramenta, porque o IBAMA, ou os órgãos federais nesse sentido, nesse caso aí principalmente o IBAMA, ele não tem como fiscalizar a nível e licenciar todos os empreendimentos no território nacional. Então, eu preciso vincular os estaduais e os municipais junto a esse Sistema Nacional de Meio Ambiente, que tem, porventura, descentralizar as ações de tutela do bem ambiental. E, a partir daí, o que vai acontecer? Esses empreendimentos, eles vão passar, né, de acordo com o grau de possibilidade de degradação, com o nível de impacto ambiental que eles possam provocar, a abrangência desse impacto ambiental, eu vou começar a definir para onde vai ser a esfera do licenciamento que cabe fiscalizar e licenciar esse empreendimento. Se vai ser no município, no estado ou na União. E mais à frente a gente vai vislumbrar essa questão da competência para entender para onde eu vou direcionar o meu empreendimento em termos de licenciamento ambiental. Os órgãos locais definem-se como órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e pela fiscalização das atividades na sua respectiva jurisdição. Nos termos do artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, a gente tem que o licenciamento cabe aos órgãos estaduais, municipais e ao IBAMA como ente da federação. O que é que eu preciso entender aí? São duas situações. Eu tenho o que a gente chama de órgãos estaduais, e as nossas secretarias estaduais de meio ambiente, e tenho o órgão local, que são as entidades municipais, que são os órgãos municipais de meio ambiente, as secretarias municipais de meio ambiente. O que se acontecia há alguns anos atrás, cerca de uma década? A maioria dos municípios não tinha estruturado as suas secretarias municipais de meio ambiente, os seus órgãos locais, as suas entidades municipais nesse sentido. Então, ficava muito a cargo do Estado atuar, né, dentro do território. E isso complicava um pouco, porque se eu pegar a referência, o estado do Pará, há 10 anos atrás, a SEMA ela não tinha uma capilaridade para as regiões para poder atender a nível de fiscalização. Hoje a gente ainda tem alguns problemas nesse sentido. E olha que a SEMA do estado já cresceu bastante, já descentralizou unidades em várias cidades polos de desenvolvimento. E mesmo assim a gente ainda tem algumas dificuldades nos processos de fiscalização e de licenciamento ambiental a nível do órgão estadual. Então, necessitou que os municípios começassem a estruturar as suas secretarias municipais, já vislumbrando o quê? Descentralizar. Que a função do CISNAMA é exatamente essa:
descentralizar competências de licenciamento ambiental. Então, a União repassa competências aos estados e este, por sua vez, repassa aos municípios. De acordo com o quê? Com a estrutura das secretarias municipais, com a equipe técnica, né, com toda a infraestrutura que a secretaria pode ter para atuar nesse processo de tutela do bem ambiental. Então, é feito um acordo de descentralização com o Estado para passar competências em termos de atividades, tipos de empreendimento e porte de empreendimentos a serem licenciados no município. Então, pela própria lei federal, a 693/8 de 81, o que é que a gente tem? Artigo 4º, competência federal, ou seja, ele já amarra o que cabe à esfera federal, nesse caso representado pelo IBAMA. Unidade de conservação a nível federal, mar, ilhas e impacto interestadual. Entre estados, recai a competência federal do licenciamento. No artigo 5º, ele começa a definir o que é a competência estadual, os órgãos estaduais de meio ambiente. Eu tenho as unidades de conservação a nível estadual, o impacto regional e intermunicipal. Quando eu vou para o artigo 6º, eu tenho o que é definido como competência municipal, impacto local ou por delegação do Estado, instrumento legal ou convênio, que são os acordos de descentralização entre a SEMA estadual e a SEMA municipal. Tá? E aí é dado aos órgãos ambientais municipais a competência. Existe uma outra situação, né, que a gente também precisa analisar em termos de competência para legislar em matéria ambiental. Quando ocorrer norma superior da União, se der maior proteção ambiental, suspende efeitos da norma estadual e menor proteção ambiental prevalece a norma do Estado. O que é que eu quero dizer com isso? Sempre a gente tem, primeiro, a hierarquia de leis, tá? Ou seja, no processo de construção de leis estaduais e leis municipais, estas devem seguir o mesmo rigor ou ser igual, nesse sentido, ou mais rigorosa, tá? E a legislação superior. Então, ao município cabe formular suas legislações sendo iguais à do Estado ou mais rigorosas que a do Estado, nunca mais branda. E a União também. Assim como o Estado deve avaliar as legislações federais e transformar suas legislações estaduais no mesmo patamar ou mais rigorosas, nunca mais branda. Então, sempre vai funcionar a hierarquia e sempre vai funcionar a estruturação de leis mais rigorosas para serem utilizadas dentro do padrão. Então, se o município passou a legislar em matéria ambiental e construiu uma legislação mais rigorosa que o Estado, que essa porventura o Estado ou foi igual ou mais rigoroso que a União, automaticamente a lei mais rigorosa é a do município. E no que cabe ao licenciamento municipal, é o que versa essa lei que tem prevalência às demais. Tá? Então, prevalece a norma que conferir melhor proteção ao meio ambiente, seja ela federal, estadual e municipal, se houver o chamado interesse local. Um outro ponto que a gente precisa observar é que até alguns anos atrás se tinha uma dificuldade no que seria a concepção da competência do município para legislar em matéria ambiental. E aí a gente tem a própria CF de 88, com essa reformulação da Constituição Federal, a gente percebeu que o município acabou atingindo um grau de importância impensável. Não há dúvida de que ao município foi atribuída uma ampla competência legislativa. Enquanto para Estados e União a gente tem uma definição bem clara em matéria e objeto de legislação, para os municípios foi prevista uma competência genérica, que dá ampla subjetividade e, a partir daí, o município pode direcionar suas legislações nesse sentido. Por quê? Como versa, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Ou seja, com essas afirmações dentro da CF de 88, eu ampliei por demais o poder do município. Então, no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal,
declaram a liberdade do município sobre as questões de competência. E essa também entra a competência em termos ambientais. Então, perceberam a importância do papel do município quando a gente versa sobre legislar em assunto de interesse local? Se eu for analisar a questão ambiental propriamente dita, a dinâmica de funcionamento do município exige a necessidade de várias prestações de serviços, de atividades e processos de uma maneira geral. E muitas vezes existem empreendimentos, na grande maioria dentro da estrutura do município, dessa dinâmica do município, esses empreendimentos são de pequeno a médio porte. Se eu for analisar do ponto de vista do impacto ambiental, a gente vai caracterizar como impactos mais pontuais, mais diretos. Impacto local. Então é óbvio que se o impacto ele é mais direcionado, ele é mais pontual, ele é mais local, automaticamente eu dou força ao que versa a Constituição Federal ao município. Assuntos de interesse local. E que, porventura, amplia as ações do município. Agora, não é porque ele tem competência para licenciar ou para legislar no município em assuntos de interesse local que ele simplesmente vai pegar tudo em matéria ambiental. Porque, para isso, eu preciso vincular a secretaria ao Cisnama. E é feita uma avaliação dessa secretaria com relação à estruturação. Ele pode até legislar, mas a atuação do órgão ambiental tem que estar em coerência com o que eu tenho de infraestrutura e de pessoal capacitado para atuar na matéria de proteção ambiental. Então, eu preciso ter um ponto de equilíbrio. Mas desde que eu tenha uma boa estruturação de uma secretaria com uma ampla gama de profissionais, diversificando, né, a qualificação profissional desses colaboradores da secretaria, eu amplio a viabilidade desse órgão ambiental municipal atuar no licenciamento, justamente nesses tipos de empreendimento de interesse local. Então, já começou-se de uma década para cá a perceber a importância do papel do município na questão ambiental. E com isso, teve uma, vamos dizer assim, uma corrida dessas prefeituras, principalmente na região norte, para começar a estruturar suas secretarias de meio ambiente. Isso é um ponto importante, porque isso foi um passo significativo que foi dado na questão desses municípios para proteger o meio ambiente. E um outro ponto, a partir do momento que eu tenho uma boa secretaria, uma secretaria estruturada, atuando ativamente na questão ambiental, o que, que vai acontecer? Essa secretaria vai captar recursos. Tá? Vai entrar dinheiro na secretaria, podendo a secretaria, inclusive, ser autossustentável. E a outra viabilidade, com uma boa secretaria estruturada no seu município, você pode captar recursos de fontes de financiamento, seja nacional ou internacional. E isso para desenvolver projetos de proteção ambiental, projetos de sustentabilidade no município. Isso vai trazendo tanta vantagem para o município quando ele veste a camisa, né, da questão ambiental, que quando o prefeito, nesse caso, que é o gestor principal do município, tem essa mentalidade, ele compreende as vantagens e a viabilidade de melhorar a questão ambiental do município, que porventura reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida e na saúde da população. Porque questões ambientais, dentro principalmente do âmbito do município, você atuar nessa área, você está trabalhando com medicina preventiva. Manter equilibrado o meio ambiente, nesse caso, o meio ambiente urbano, você também auxilia no processo da manutenção da saúde da população. E é muito mais vantajoso eu gastar na prevenção do que gastar na correção do problema, gastar no tratamento do paciente. Então, vamos primeiro melhorar a qualidade do ambiente urbano para que essa população também tenha melhor qualidade de vida e mais saúde. Isso é um ponto importante que a gente precisa observar quando se fala da questão ambiental em centros urbanos. E no artigo 30 diz: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local.
Então, a partir do momento que eu estou legislando sobre assuntos de interesse local, eu tenho aquela discussão sobre os empreendimentos e os impactos locais e pontuais. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Eu não tenho competência para legislar em assuntos de interesse local, eu posso ampliar essas legislações, complementar essas legislações, consolidar a nível municipal situações que são peculiares ao município e que eu preciso trabalhar em termos de consolidação de legislação para orientar, inclusive, os órgãos ambientais a atuarem na tutela do bem ambiental. Então, o interesse local é um conceito até mesmo problemático porque ele é amplo e muito subjetivo, e só pode ser definido tendo em vista a situação concreta, pois para cada local se terá um rol diferente de assuntos assim classificados. O assunto de interesse local não é aquele que interessa exclusivamente ao município, mas aquele que predominantemente afeta a população do lugar. E quando a gente fala que predominantemente afeta a população do lugar, a gente já está relacionando a avaliação de impacto ambiental, que é um norte para a gente poder fazer essas definições. Então, eu estou falando de impactos ambientais diretos, tá? E pontuais. As normas legisladas pela União têm característica geral. Tá? São tidas como piso mínimo de atuação legislativa para Estado e município. E a partir daí acrescendo para este, ou seja, para os municípios, a dos estados. Ou seja, os estados e os municípios, no exercício de sua competência de natureza legislativa, não poderão ser menos rigorosos do que a União, bem como os municípios do que as do Estado, que é o princípio da federação que nós explicamos anteriormente. Então, o que é que a gente precisa entender aqui? Existe essa hierarquia. E cabe ao ente federativo de hierarquia menor ser igual ou mais rigoroso aos seus superiores. O outro ponto que a gente precisa também levar em consideração é a estruturação das legislações. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem aqui essa questão do entendimento da legislação ambiental, se eu pego as legislações em caráter geral, elas estão a nível federal. Por exemplo, Política Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, de Recursos Hídricos, de Mudanças Climáticas, Lei de Crimes Ambientais na esfera federal. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Elas versam sobre temas específicos, meio ambiente, resíduo, recurso hídrico, mudança climática e danos ambientais, crimes ambientais de uma maneira geral, a nível federal. Elas orientam como atuar em caráter geral. Elas não vão especificar uma determinada área, uma determinada região. Então, cabe, né, aos outros entes da federação, por exemplo, aos estados e aos municípios, legislarem dentro dessas matérias, desses temas, trazendo as suas especificidades. Então, se eu pego a Política Nacional do Meio Ambiente, ela fala do cenário brasileiro, da importância da tutela do bem ambiental. Ela define, na própria Política Nacional de Meio Ambiente, os biomas, algumas características gerais a nível regional para especificar o que é que nós temos em termos de bioma no cenário brasileiro. Ok. Mas cabe, no caso, trazendo para a nossa realidade, para o estado do Pará, ter uma política estadual de meio ambiente, que vai versar em caráter geral sobre o estado, mas trazendo as especificações dessa região. Tá? Trazendo as especificações da questão ambiental dentro do estado, do limite territorial do estado do Pará, que já começa a divergir, entre aspas, não no sentido de ir contra, mas a divergir das especificações da política nacional que estão em caráter geral para o bioma amazônico. E o Pará é um estado integrante da região amazônica. Tá? Então, partindo desse pressuposto, eu já trago algumas especificidades. E quando eu vou para o município, ele passa a ser mais detalhado ainda, porque ele vai trazer a legislação como uma política municipal de meio ambiente
versando sobre características específicas daquele município e não da região em que o município se encontra. O que cabe a essa região do município é ao Estado. Então, para o município, eu vou percebendo que eu vou afunilando a questão ambiental, trazendo especificações extremamente necessárias para que eu realmente tenha uma legislação efetiva. Eu vou ter uma política nacional de meio ambiente, tá? Que vai ser a base para a construção da política estadual de meio ambiente, trazendo a realidade do Estado, e a esta eu oriento a construção da política municipal do meio ambiente, que vai trazer as especificações daquele município, as especificações locais, que cabe ao município o interesse local em matéria de tutelar o bem ambiental. Então, a legislação ela se torna mais direcionada para determinados fatores. Nesse processo de consolidação dessas legislações, política federal, estadual, municipal, é interessante a gente trazer um outro instrumento que faz parte, inclusive, do artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente, chamado zoneamento ambiental. O zoneamento ambiental ele é um instrumento de orientação, porque ele vai mapear e definir as áreas de relevante interesse ambiental, as áreas com potencial para desenvolvimento econômico e por aí vai. Então, quando eu consolido uma legislação de proteção ambiental, eu atrelo esse instrumento que já é do artigo 9º da Política Nacional do Meio Ambiente para a realidade do Estado, para a realidade do município, trazendo essa ferramenta técnica de informação, e isso vai facilitar o gestor público não só na construção da lei de proteção ambiental, mas como na aplicabilidade da legislação e dos processos de licenciamento. Porque eu vou identificar dentro, por exemplo, de um zoneamento municipal, quais são as áreas no município propícias ao desenvolvimento de atividades econômicas, quais são as áreas propícias para atividade, para o desenvolvimento de uma área mais residencial e por aí vai. Isso orienta o processo de licenciamento ambiental, porque eu entendo que determinadas áreas mapeadas no município têm mais potencialidade para o desenvolvimento econômico, outras para a parte de uso e ocupação a nível residencial. Tá? E várias outras informações e ferramentas que a gente pode obter. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do zoneamento lá na frente. Tá? Então, no artigo 30, a gente ainda tem atribui competência exclusiva aos municípios para promoverem, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural. Atrelando isso aqui, o zoneamento, eu tenho uma facilidade no processo. E aí a gente tem a lei orgânica do município, o plano diretor urbano, uma série de outras legislações que são derivadas dessa necessidade do artigo 30 da CF de 88, ampliando a atuação do município na estruturação do uso e ocupação do solo. Ou seja, o planejamento urbano, que é uma outra ferramenta muito importante na questão ambiental, ele traz uma série de concepções e de organização do espaço do território que vai otimizar as potencialidades daquele território e também verificar quais são as áreas em matéria ambiental que necessitam ter uma especial atenção de proteção ambiental, por exemplo. Vai trabalhar na manutenção dos chamados espaços verdes no município, que a gente sabe que, para a questão do conforto térmico, do conforto ambiental, é importante o município ter suas áreas verdes, para equilibrar um pouco mais isso. A questão da arborização no município, a questão do processo de uso e ocupação do solo com a impermeabilização. A impermeabilização do solo gera, dependendo principalmente da região. Se a gente pegar aqui a situação, por exemplo, da região norte, o estado do Pará, e eu posso usar como exemplo Belém, que é a capital. Eu tenho um regime de chuva muito intenso em determinados períodos do ano. Isso requer que eu precise ter uma área para escoamento. Só que se eu começo a impermeabilizar toda a região municipal, o que isso vai fazer? Aumentar o escoamento superficial.
eu vou ter um volume de água muito maior que não está infiltrando, exatamente porque eu não tenho áreas verdes no município, que ajudariam na infiltração dessa água e diminuiriam o escoamento superficial. Então, eu já também preciso prever essas situações e fazer um planejamento de um eficiente sistema de drenagem. Resumindo, a questão da desorganização e a falta do planejamento do crescimento urbano faz com que eu tenha uma intensidade maior de impermeabilização. O sistema de drenagem não acompanha o município, o crescimento do município, o desenvolvimento, né, local, e porventura lá na frente eu vou ter sérios problemas de alagamento, porque eu vou ter o acúmulo desse volume, né, de água proveniente do escoamento superficial que se intensificou na região e sem uma drenagem adequada para direcionar. E aí a gente tem diversos pontos, já são décadas que Belém sofre com isso na região metropolitana. E não só Belém, mas a gente tem vários outros exemplos de outras cidades e outras capitais no cenário brasileiro que também, por falta desse planejamento urbano mais adequado, acabam gerando uma série de problemas. Tá? Então, nós vamos entender que as competências exclusivas mencionadas não excluem a possibilidade de fiscalização de outros órgãos, mas existe uma, vamos dizer assim, uma política de boa vizinhança, onde a partir daí, né, nós vamos atuar direcionando as competências. Agora, claro, se de repente o município ele não está exercendo o seu poder em termos de tutela do bem ambiental, de fiscalização e de autuação, o órgão estadual, vendo a inércia do órgão municipal, pode fazer isso. Então, isso é um outro ponto. Se eu verificar que o município não está atuando, o Estado pode vir, através da sua secretaria, e atuar diretamente nessas ações em matéria de proteção ambiental. Então, nessa nossa aula, nós falamos essa questão das competências da União, do Estado e Distrito Federal, que versa no mesmo patamar do Estado, e dos municípios, entendendo a importância do papel do município e vendo a viabilidade para que esse município possa efetivamente, eu diria que hoje o papel das secretarias municipais de meio ambiente é um dos mais importantes em matéria de tutela do bem ambiental. Porque a gente tem condição de estar agindo diretamente na fonte geradora. Tem um poder de fiscalização muito mais amplo dentro do território, né, da área do município, e isso ajuda para desafogar principalmente o Estado, que pode começar a atuar de maneira nos grandes empreendimentos que se localizam dentro do Estado, deixando esses empreendimentos de pequeno e médio porte a cargo do município. E em termos quantitativos, é muito maior a quantidade de empresas de pequeno e médio porte dentro de um estado e, obviamente, dentro da área do município. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, faz essa relação com o zoneamento, faz essa relação com a questão do impacto ambiental, a gente começa a definir para onde vai o licenciamento ambiental. Começa a compreender a competência de cada ente da federação nesse processo de tutela do bem ambiental. Tá ok? Então, a gente se vê na nossa próxima aula, continuando o nosso conteúdo, falando especificamente agora sobre licenciamento ambiental. Até mais, pessoal!